Capítulo 8. Sobre a distinção entre visões verdadeiras e falsas. Uma mente crédula encontra o maior deleite em acreditar coisas estranhas e, quanto mais estranhas são, mais fácil lhe resulta as acreditar, mas nunca toma em consideração as que são singelas e possíveis, porque todo mundo pode as acreditar. Samuel Butler, Caracteres, 1667-1669. Durante um breve instante noto uma aparição na habitação em penumbra. Poderia ser um fantasma, ou há um movimento. Vejo pela extremidade do olho, mas, quando volto a cabeça, não há nada. Está soando um telefone ou é só minha imaginação? Assombrado, parece-me cheirar o ar salgado do verão à beira do mar no Coney Island de quando era pequeno. Giro por uma esquina em uma cidade estrangeira que visito pela primeira vez e encontro ante mim uma rua tão familiar que sinto que a conheço de toda a vida. Nessas experiências habituais, normalmente nos mostramos inseguros sobre o que fazer a seguir. Enganam-me meus olhos, ou ouvidos, nariz ou memória, ou é que, real e verdadeiramente, sou testemunha de algo fora do curso ordinário da natureza? Me deveria calar isso ou dizê-lo? A resposta depende em grande medida do entorno, os amigos, as pessoas queridas e a cultura. Em uma sociedade de uma rigidez obsessiva e de orientação prática, certamente eu mostraria prudência na hora de admitir estas experiências. Podem me pontuar de frívolo, de mente pouco confiável, mas em uma sociedade que se apressa a acreditar em fantasmas, por exemplo, ou possessiva, relatar este tipo de experiências poderia merecer aprovação e inclusive prestígio. No primeiro caso, eu teria a grave tentação de suprimi-lo tudo. No segundo, possivelmente inclusive exageraria ou elaboraria um pouco para lhe dar um ar mais milagroso ainda. Charles Dickens, que viveu em uma cultura racional florescente em que, entretanto, também prosperava o espiritualismo, descreveu o dilema com estas palavras, de seu conto: para não tomá-lo muito a sério, sempre percebi a prevalência de uma falta de coragem, inclusive em pessoas de inteligência e cultura superiores, para comunicar suas próprias experiências psicológicas quando foram que um tipo estranho. Quase todos os homens temem não encontrar um paralelo ou resposta na vida interior do que escuta, que poderia tomar seu relato com suspeita ou brincadeira. Um viajante veraz que tivesse visto uma criatura extraordinária parecida com uma serpente marinha não teria temor de mencioná-lo, mas se o mesmo viajante tivesse tido algum pressentimento singular, impulso, extravagância de pensamento, visão, assim chamada, sonho ou outra impressão remarcável, teria grandes dúvidas para reconhecê-lo. A esta resistência atribuo eu grande parte da escuridão em que estão implicados tais sujeitos. Em nossa época ainda se ridiculariza e descarta frequentemente com risadas, mas é mais possibilidades de vencer a reserva e a ocultação. Por exemplo, em torno de apoio que proporciona um terapeuta ou hipnotizador. Por desgraça e por incrível que seja para alguns, a distinção entre imaginação e memória frequentemente é pouco clara. Alguns abduzidos dizem recordar a experiência sem hipnose. Muitos não podem, mas a hipnose é uma maneira pouco confiável de refrescar a memória. Está acostumado a provocar imaginação, fantasia e jogo além de lembranças verdadeiras. E nem o paciente nem o terapeuta são capazes de distinguir uns de outros. A hipnose parece implicar, de maneira central, um estado de sugestibilidade intensificada. Os tribunais proibiram seu uso como prova ou inclusive como ferramenta de investigação criminal. A Associação Médica Americana considera menos confiáveis as lembranças que surgem sob hipnose que os que aparecem sem ela. Um livro de texto médico padrão, Aaron D. Kaplan, Textos Gerais de Psiquiatria, 1989, adverte de uma grande possibilidade de que as crenças do hipnotizador sejam comunicadas ao paciente e incorporadas no que o paciente acredita que são lembranças, frequentemente com uma forte convicção. Assim, o fato de uma pessoa, ao ser hipnotizada,
relate histórias de abdução por extraterrestres tem pouco peso. Corre-se o perigo que os sujeitos estejam ao menos em alguns assuntos tão dispostos a agradar ao hipnotizador que respondam a sugestões sutis das que nem sequer este é consciente. Em um estudo do Alvin Lawson, da Universidade do Estado da Califórnia, no Long Beach, um médico submeteu a uma sessão de hipnotismo a 8 sujeitos, com um crivado prévio para eliminar aos entusiastas dos OVNIs. Informou-lhes que tinham sido abduzidos e, depois de ser levados a uma espaçonave, examinados, sem mais instigação, pediu-lhes que descrevessem a experiência. Os relatos, a maioria obtidos sem maior problema, eram quase indistinguíveis dos que apresentam os que se declaram abduzidos. É certo que Lawson tinha dado indicações breves e diretas a seus sujeitos, mas, em muitos casos, os terapeutas que tratam rotineiramente as abduções por extraterrestres dão indicações a seus pacientes. Alguns com grande detalhe, a outros mais sutil e indiretamente. O psiquiatra George Genaway, tal como refere Lawrence Reed, expôs em uma ocasião a uma paciente altamente sugestionável sob hipnose que tinha perdido a lembrança de 5 horas de um dia determinado. Quando mencionou uma luz brilhante sobre sua cabeça, imediatamente lhe falou de OVNIs extraterrestres. Depois de insistir o psiquiatra em que tinha um experiente com ela, apareceu uma detalhada história de abdução. Mas, quando saiu do transe e analisou o vídeo da sessão, ela mesma reconheceu que tinha notado a emergência de algo como um sonho. Durante o ano seguinte, entretanto, voltou repetidas vezes ao material do sonho. Elizabeth Loftus, psicóloga da Universidade de Washington, encontrou que se pode fazer acreditar em sujeitos não hipnotizados que viram algo que não viram. Um experimento típico é que os sujeitos vejam um filme de um acidente de carro. Nele, curso da interrogação sobre o que viram, lhes dá casualmente informação falsa. Por exemplo, faz-se referência a um sinal de stop, apesar de não haver nenhuma no filme. Muitos recordam então obedientemente ter visto um sinal de stop. Quando lhes revelam o engano, alguns protestam com veemência e insistem em que recordam o sinal vividamente. Quanto maior é o lapso de tempo entre a visão do filme e a recepção da informação falsa, mais aceitam a desnaturalização de suas lembranças. Loftus argue que as lembranças de um acontecimento têm parecido a uma história sujeita à revisão constante que é um bloco de informação original. Há muitos mais exemplos. Alguns a falsa lembrança de haver se perdido de pequenos em umas lojas de departamentos, por exemplo, de maior impacto emocional. Uma vez sugerida a ideia-chave, o paciente frequentemente dá corpo de maneira verossímil aos detalhes que avalizam. É fácil induzir lembranças lúcidas mas totalmente falsos com uma série de chaves e perguntas, especialmente no contexto terapêutico. As lembranças se podem poluir. Podem-se implantar lembranças falsas inclusive em mentes que não se consideram a si mesmos vulneráveis nem a críticas. Stephen C. da Universidade do Cornell, Loftus e seus colegas encontraram, sem surpresa, que os pré-escolares são excepcionalmente vulneráveis à sugestão. Um menino que, quando lhe pergunta pela primeira vez, nega que uma armadilha de ratos lhe tivesse pilhado a mão. Mais tarde recorda o acontecimento com vividos detalhes que foi gerando. Quando lhe fala mais diretamente de coisas que lhe passaram quando foi pequeno, com o tempo chega a consentir com bastante facilidade as lembranças implantadas. Quando profissionais olham as fitas de vídeo dos meninos só podem aventurar que lembranças são falsas e quais verdadeiros. Há alguma razão para pensar que os adultos são totalmente imunes às falibilidades que mostram os meninos. O presidente Ronald Reagan, que passou a Segunda Guerra Mundial em Hollywood, descreveu vividamente seu papel na liberação das vítimas dos campos de concentração nazista. Como vivia no mundo do cinema, parece que confundia um filme que tinha visto com uma realidade que não tinha visto. Em suas campanhas presidenciais, o Sr. Reagan contou em muitas ocasiões uma história épica de coragem e sacrifício, motivo de inspiração para todos nós. Só que nunca ocorreu. Era o argumento do filme A Wing and a Prayer.
que também me impressionou muito quando a vi aos 9 anos. É fácil encontrar muitos mais exemplos deste tipo nas declarações públicas do Reagan. Não é difícil imaginar os sérios perigos públicos que entranham os casos em que líderes políticos, militares, cientistas ou religiosos são incapazes de distinguir a realidade da ficção vivida. Quando preparam o testemunho no tribunal, as testemunhas recebem conselhos de seus advogados. Frequentemente lhes faz repetir a história uma e outra vez até que a dizem bem. Então, no estrado, o que recordam é a história que estiveram contando no despacho do advogado. Os matizes se escureceram, ou possivelmente já não correspondam, nem sequer em suas características principais, ao que ocorreu realmente. As testemunhas podem ter esquecido oportunamente que suas lembranças foram reprocessados. Esses fatos são relevantes na avaliação dos efeitos sociais da publicidade e a propaganda nacional, mas há que sugerem que, nos assuntos de abdução por extraterrestres onde as entrevistas revistam realizar-se anos depois do suposto acontecimento, os terapeutas devem cuidar-se muito de implantar ou selecionar acidentalmente a história que sugerem eles. Possivelmente o que realmente recordamos é uma série de fragmentos de lembranças costuradas a um tecido de nossa própria imaginação. Se costurarmos com a suficiente inteligência, conseguimos nos fazer uma história memorável fácil de recordar. Os fragmentos por si mesmos, sem o vínculo da associação, são mais difíceis de salvar. A situação é bastante parecida com o método próprio da ciência, com o que se podem recordar, resumir e explicar muitos dados do marco de uma teoria. Então recordamos muito mais facilmente a teoria e não os dados. Na ciência sempre se estão voltando a valorar e confrontar as teorias com novos feitos. Se a discordância dos fatos é séria mais à frente da margem de engano, possivelmente deveria revisar a teoria. Mas, na vida cotidiana, é muito estranho que enfrentemos a novos feitos sobre acontecimentos de faz tempo. Nossas lembranças não se veem quase nunca desafiados. Em troca podem ficar fixos, por muito defeituosos que sejam, ou converter-se em uma obra em contínua revisão artística. Melhor testemunhadas que as aparições de deuses e demônios são as de santos, especialmente da Virgem Maria na Europa Ocidental desde finais da época medieval até a moderna. Embora o ar das histórias de abdução por extraterrestres é muito mais profano e demoníaco, pode-se ver o mito dos OVNIs com maior perspicácia a partir de visões descritas como sagradas. Possivelmente as mais conhecidas sejam as da Joana d'Arc, França, Santa Brígida na Suécia e Girolamo Savonarola na Itália. Mas são mais adequadas a nosso propósito as aparições vistas por pastores, camponeses e meninos. Em um mundo açoitado pela incerteza e o horror, essas pessoas desejavam o contato com o divino. William Achustian Jr., em seu livro Apparitions Impulsa Medieval and Renaissance Spain, Princeton University Press, 1981, proporciona um registro detalhado desses acontecimentos na Castilha e Catalunha. Um caso típico é o de uma mulher ou uma menina camponesas que dizem ter encontrado a uma menina ou mulher estranhamente pequena, algo assim como de 1 metro de altura, que lhe revela como a Virgem Maria, a Mãe de Deus. Esta lhe pede à surpreendida testemunha que vá às autoridades civis e da igreja locais e lhes ordene dizer preces pelos mortos, obedecer os mandamentos ou construir um santuário naquele mesmo lugar. Se não acessarem, ameaça-os com temíveis castigos, possivelmente uma praga. Outras vezes, em épocas de epidemia, Maria promete curar a enfermidade, mas só se cumprirem suas demandas. A testemunha tenta fazer o que lhe dizem, mas quando informa seu pai, seu marido ou o padre, ordenam-lhe que não conte a história a ninguém. É uma tolice feminina, uma frivolidade ou uma alucinação demoníaca. Assim, ela não diz nada. Dias depois lhe volta a aparecer Maria, um pouco molesta porque não se honrou sua petição. Não me acreditarão, se lamenta a testemunha. Me dê um sinal. Necessita-se uma prova. Assim, Maria, que pelo visto não tinha previsto que teria que proporcionar uma prova, lhe dá um sinal. Os do povo e os padres se convencem em seguida.
Constrói-se o santuário, ocorrem curas milagrosas na vizinhança, chegam peregrinos de todas partes, a economia local melhora. Nomeia-se a testemunha original guardiã do sacro santuário. Na maioria dos casos que conhecemos, criou-se uma comissão de investigação, formada por autoridades civis e eclesiásticas, que testemunhavam se a aparição era genuína. Apesar do ceticismo inicial, quase exclusivamente masculino, mas o nível das provas não estava acostumado a ser alto. Em um caso se aceitou seriamente o testemunho delirante de um menino de 8 anos 2 dias antes de morrer por uma epidemia. Algumas comissões seguiram deliberando durante décadas ou inclusive até um século depois do acontecimento, e sobre a distinção entre visões verdadeiras e falsas. Um perito sobre o tema, Shean Gerson, ao redor do ano 1400, resumiu os critérios para reconhecer a credibilidade da testemunha de uma aparição. A gente era a disponibilidade a aceitar conselho da hierarquia política e religiosa. Assim, aquele ou aquela que tivessem uma aparição molesta para os que estavam no poder era ipso facto uma testemunha pouco confiável, e se podia fazer dizer a santos e virgens o que as autoridades queriam ouvir. Os sinais que supostamente proporcionava Maria, as provas que se ofereciam e que se consideravam irresistíveis eram coisas como uma vela ordinária, uma parte de seda ou uma pedra magnética, um pedaço de tijolo de cor, rastros, uma coleta extraordinariamente rápida de cardos por parte da testemunha, uma singela cruz de madeira fincada na terra, vergões e feridas na testemunha, e uma variedade de contorções. Uma menina de 12 anos com a mão em estranho gesto, ou as pernas dobradas para trás, ou uma impossibilidade de abrir a boca que a deixa muda temporariamente, que se curam assim que se aceita a história. Em alguns casos é possível que os relatos se comparassem e coordenassem antes de dar testemunho. Por exemplo, em uma cidade pequena podia haver múltiplos testemunhos da aparição de uma mulher alta e reluzente a noite anterior, toda vestida de branco, com um menino no regaço e envolta em uma luz que iluminava a rua. Mas, em outros casos, pessoas que estavam fisicamente junto à testemunha não puderam ver nada, como neste relatório de uma aparição na Castilha em 1617. Aí, Bartolomé, a dama que me veio a ver esses dias passados, se aproxima através do prado, e se ajoelha e abraça a cruz. Olha. Embora o jovem pôs toda a sua atenção nisso, não viu mais que uns pássaros que voavam por cima da cruz. Não é difícil encontrar motivos possíveis para inventar e aceitar estas histórias. Trabalho para os padres, notários, carpinteiros e mercados, e outros estímulos à economia regional em uma época de depressão, a ascensão de condição social da testemunha e sua família, novas orações para familiares coveiros em cemitérios que foram abandonados mais tarde por causa da praga, a seca e a guerra, exaltação do espírito público contra os inimigos, especialmente os mouros, melhor urbanidade e obediência à lei canônica, e confirmação da fé dos piedosos. O ardor dos peregrinos nesses santuários era impressionante. Não era estranho que mesclassem fragmentos de rocha ou barro do santuário com água e a bebessem como medicina. Mas não pretendo sugerir que a maioria de testemunhas inventavam a história. Havia algo mais. É de destacar que quase todas as prementes solicite da Maria fossem do mais prosaico, como por exemplo nesta aparição de 1483 na Catalunha. Você precatório por sua alma que exorte as almas dos homens das paróquias do Tom, Millers, o salente Santi Miquel do Campo Maior a exortar as almas dos padres para que peçam às pessoas que paguem os dízimos e todos os impostos da igreja e restituam o que possuem encoberto ou abertamente, que não seja seus a seus verdadeiros proprietários no prazo de 30 dias, porque será necessário, e que observem a santificação do domingo, e segundo que deixem de blasfemar e exerçam a charitas correspondente ordenada por seus antepassados mortos. Frequentemente a testemunha vê a aparição justo depois de despertar. Francisca Brava testemunhou em 1523 que se levantou da cama sem saber se tinha o domínio de seus sentidos, embora em um testemunho posterior declarava estar totalmente acordada. Era a resposta a uma pergunta que permitia uma série de possibilidades.
totalmente acordada, adormecida, em transe, dormida. Às vezes a ausência de detalhes é total, como no aspecto dos anjos acompanhantes, ou se descreve a Maria alta e baixa de uma vez, mãe e filho a um tempo. Características que indubitavelmente sugerem o material de um sonho. No diálogo sobre milagres, escrito ao redor de 1223 pelo Caesarius do Esterbache, as visões clericais da Virgem Maria ocorriam com frequência durante a madrugada, que se rezavam à meia-noite. É natural suspeitar que muitas dessas aparições, possivelmente todas, fossem uma espécie de sonho, em vigília ou dormido, composto por mistificações e por enganos. Havia um negócio florescente em milagres inventados, pinturas e estátuas religiosas achadas por acaso ou por ordem divina. Falava-se do tema em 7 partidas. O Códice de Lei Canônica e Civil compilado sob a direção de Alfonso X o Sábio, rei da Castilha, ao redor de 1248. Nele podemos ler o seguinte: há homens que descobrem ou constroem fraudulentamente altares em campos ou cidades, dizendo que são relíquias de certos santos nesses lugares e com a pretensão de que realizam milagres e, por esta razão, gente de muitos lugares se vê induzida a ir em peregrinação a fim de levar-se algo deles. E há outros que, influídos por sonhos ou fantasmas vazios que lhes aparecem, erigem altares e simulam descobri-los nas localidades antes citadas. Ao enumerar as razões das crenças errôneas, Alfonso risca uma linha contínua que vai da seita, a opinião, a fantasia e o sonho até a alucinação. Uma sorte de fantasia chamada antoianca se define deste modo. Antoianca é algo que se detém ante os olhos e logo desaparece, como se um o visse ou ouvisse em transe, e por conseguinte sem substância. Uma bula papal de 1517 faz uma distinção entre as aparições que aparecem em sonhos ou por inspiração divina. Está claro que as autoridades seculares e eclesiásticas, inclusive em épocas de extrema credulidade, estavam alertas às possibilidades de mistificação e ilusão. Apesar de tudo, na maior parte da Europa medieval, estas aparições eram recebidas gratamente pelo clero católico romano, especialmente porque as admoestações marianas eram muito convenientes para o sacerdócio. Bastavam mais quantos sinais patéticos como prova, uma pedra ou um rastro, e nunca algo que não fora suscetível de fraude. Mas, a partir do século XV, nos começos da Reforma Protestante, a atitude da Igreja trocou. Aqueles que declaravam ter um canal independente com o céu burlavam a cadeia de mando da Igreja até Deus. Além disso, algumas aparições, por exemplo, as da Joana de Arco, tinham desagradáveis implicações políticas ou morais. Os inquisidores escreveram os perigos que representava a visão de Joana d'Arc em 1431 nestes términos. Lhe mostrou o grande perigo que corre quem tem a pretensão de acreditar que tem aparições e revelações assim e, em consequência, minta sobre assuntos que concernem a Deus, expressando falsas profecias e adivinhações não conhecidas por Deus, a não ser inventadas, pelo que pode derivá-la a sedução de pessoas, o começo de novas seitas e muitas mais impiedades que subvertem a Igreja e os católicos. Tanto Joana d'Arc como Girolamo Savonarola foram queimados na fogueira por suas visões. Em 1516, o Quinto Concílio Laterano reservou à sede apostólica o direito a examinar a autenticidade das aparições. Para os camponeses pobres cujas visões não tinham político contido, os castigos não alcançavam a máxima severidade. A aparição mariana que teve Francisca a Brava, uma mãe jovem, foi descrita pelo licenciado Mariana, o senhor inquisidor, como em detrimento de nossa fé católica e para a diminuição de sua autoridade. Sua aparição era tudo vaidade e frivolidade. Em direito a podíamos ter tratado com mais rigor, seguia o inquisidor, mas em deferência a certas razões justas que nos movem a mitigar o rigor das sentenças, decretamos como castigo a Francisca Brava exemplo para que outros não tentem coisas similares à condenação de ser posta sobre um asno para receber sem chicotadas em público pelas ruas acostumadas do Belmonte, nua de cintura para cima,
e o mesmo número na cidade do Quintanar do mesmo modo, e de agora em diante não dirá nem afirmará em público ou em segredo mediante palavra ou insinuação o que há dito em suas confissões, ou em outro caso será perseguida como impenitente pessoa que não crê ou não está de acordo com o que ordena nossa sagrada fé católica. Apesar dos castigos, assombra a frequência com que as testemunhas se mantinham em seus 13 ignorando os estímulos que lhes ofereciam para confessar que estavam mentindo ou sonhando ou confusos. Insistiam em que real e verdadeiramente tinham tido aquela visão, em uma época em que virtualmente todo mundo era analfabeto, antes dos periódicos, a rádio e a televisão. Como é possível que os detalhes religiosos e iconográficos destas aparições fossem tão similares? William Gistian acredita que a resposta se acha na dramaturgia religiosa, especialmente nas representações de Natal, nos pregadores itinerantes e originais, nos sermões das iglesias. As lendas sobre o santuário se estendem com rapidez. Às vezes chega a gente que vive a 100 quilômetros de distância, mas com o fim, por exemplo, de curar a seu filho doente com um calhau pisado pela mãe de Deus. As lendas influíam nas aparições e vice-versa. Em uma época coçada pela seca, as epidemias e a guerra, sem serviços sociais ou médicos disponíveis para a maioria, que desconhecia a ilustração pública e o método científico, o pensamento cético era estranho. Porque as admoestações são tão prosaicas? Porque é necessária a aparição de um personagem tão ilustre como a Mãe de Deus para que em um pequeno lugar povoado por umas milhares de almas se reconstrua um santuário ou o povo se abstenha de amaldiçoar? Porque não entregam mensagens importantes e proféticos cuja significação se possa reconhecer em anos posteriores como algo que só podia ter emanado de Deus aos santos? Não teria potencializado isto em grande maneira a causa católica em sua luta à morte contra o protestantismo e a ilustração? Mas não se sabe de aparições que advirtam a Igreja, por exemplo, contra a ilusão de um universo centrado na Terra, ou que censurem a cumplicidade com a Alemanha nazista. Dois temas de grande importância moral além de histórica nos que, meritosamente, a batata João Paulo II reconheceu o engano da Igreja. Nenhum só santo criticou a prática da tortura e queima de bruxas hereges. Porque não eram conscientes do que ocorria, não eram capazes de captar sua maldade, e porque Maria sempre dá ordens ao pobre camponês de informar as autoridades. Porque não as admoeste ela mesma, ou ao rei, ou à batata, nos séculos 19 e 20. É certo, algumas aparições adquiriram grande importância. Na Fátima, Portugal, a Virgem mostrou sua cólera em 1917 pela substituição do governo da Igreja por um governo secular, e no Garabandal, Espanha, em 1961-1965. Ameaçou com o fim do mundo se não se respeitavam a partir de então doutrinas políticas e religiosas conservadoras. Acredito ver muitos paralelos entre as aparições marianas e as abduções como extraterrestres, embora, no primeiro caso, os testemunhos não são levados a céu a grande velocidade nem sofrem intromissões em seus órgãos reprodutores. As criaturas que se declaram versão diminutas, quase sempre de apenas 1 metro, vem do céu. O conteúdo da comunicação, apesar da suposta origem celestial, e mundano, parece haver uma clara relação com o fato de dormir e sonhar. As testemunhas, normalmente mulheres, dá-lhes apuro falar, especialmente depois de enfrentar-se à ridicularização por parte dos varões em posições de autoridade. Apesar de tudo, persistem. Insistem em ter visto realmente o que dizem. Há distintas maneiras de transmitir as histórias. Comentam-se com afã e isso permite fazer coincidir os detalhes entre testemunhas que não se viram nunca. Outras pessoas que estavam presentes no momento e lugar da aparição não veem nada em comum. Os sinais ou supostas provas, sem exceção, não são algo que os humanos não possam adquirir ou fabricar por sua conta. Certamente, Maria parece contrária à necessidade de provas e, ocasionalmente, está disposta a curar só os que tinham acreditado o relato de sua aparição antes de proporcionar sinais. E enquanto não há terapeutas,
Estende-se pela sociedade uma influente rede de padres paroquiais e líderes que têm um interesse pessoal na realidade das visões. Em nossa época ainda há aparições da Maria e alguns anjos, mas também, como resume G. Scott Sparrow, um psicoterapeuta e hipnotizador, do Jesus, em Young and Wise, True Stories of Encounter with Jesus, Bantam, 1995, apresentam-se relatos de primeira mão, alguns comoventes, outros banais, de encontros assim. Curiosamente, a maioria são sonhos diretos, reconhecidos como tais, e se diz que as chamadas visões diferem dos sonhos só em que as experimentamos quando estamos acordados. Mas, para o Sparrow, o fato de valorar algo como só um sonho não compromete sua realidade externa. Segundo ele, qualquer ser no que se sonhe e qualquer incidente existem realmente no mundo exterior a gente mesmo. Nega especificamente que os sonhos sejam puramente subjetivos. As provas não têm nada a que ver. Se a gente sonhar algo, se lhe sinta bem, se lhe produziu assombro, é que ocorreu realmente. Sparrow não é absolutamente cético quando Jesus diz a uma mulher com problemas por um matrimônio intolerável que jogue de casa ao pobre diabo. Sparrow admite que isso expõe problemas aos defensores de uma posição coerente com as Escrituras. Neste caso, possivelmente se poderia dizer que virtualmente toda presente guia se gera no próprio interior. E se alguém contasse um sonho no que Jesus aconselhava, por exemplo, o aborto ou a vingança, e se, certamente, é necessário fazer distinções entre sonhos e concluir, pois, que alguns sonhos são um invento do sonhador. Por que não todos? Porque a gente inventa histórias de abduções. Porque se apresenta em programas de televisão com participação de público que se dedica a humilhar sexualmente e ao convidado. A paixão de moda no baldio americano da pequena tela. Descobrir que alguém é abduzido por extraterrestres serve ao menos para romper a rotina cotidiana. Consegue-se a atenção de outros, dos terapeutas e inclusive dos meios de comunicação. Produz uma sensação de descobrimento, alegria, respeito. Que mais poderá recordar um a seguir? Começa a acreditar que pode ser o precursor ou inclusive o instrumento de acontecimentos transcendentais que se precipitam para nós. E não quer decepcionar ao terapeuta. Procura sua aprovação. Acredito que converter-se em abduzido pode reportar boas recompensas psíquicas. Com ânimo comparativo, poderíamos pensar em casos de produtos em mau estado que não geram o sentimento de assombro que rodeia os OVNIs e as abduções como extraterrestres. Alguém declara ter encontrado uma seringa hipodérmica em uma lata de refresco. Como é compreensível, o assunto é preocupe-se. Informa-se disso nos periódicos e especialmente nas notícias de televisão. Logo se produz uma corrente, uma epidemia virtual de relatórios similares em todo o país. Mas é muito difícil imaginar que possa meter uma seringa hipodérmica em uma lata na fábrica. Em nenhum dos casos há testemunhas presentes quando se abre uma lata intacta e tira o chapéu dentro a seringa. Lentamente vai tomando consistência a hipótese de que se trata de imitadores. A gente simula encontrar seringas em latas de refrescos. Por quê? Que possíveis motivos havia? Alguns psiquiatras dizem que os principais motivos são a avareza, denunciar ao fabricante por danos, afã de atenção e a necessidade de ser retratado como vítima. Não há terapeutas que insinuam que em realidade há agulhas nas latas e apreciem a seus pacientes sutil ou diretamente a informar publicamente da notícia. Além disso, se impõem penas severas por desprestigiar um produto, inclusive por alegar falsamente que um produto foi manipulado. Em troca, há terapeutas que animam aos abduzidos a contar suas histórias a audiências maciças, e não há multas por declarar falsamente ter sido abduzido por um OVNI. Seja qual seja a razão para empreender este caminho, sem dúvida deve ser muito mais satisfatório convencer a outros de que alguém foi eleito por seres superiores para seus propósitos enigmáticos que de ter encontrado por mera casualidade uma seringa hipodérmica em um refresco.